Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Hoje desejo trazer um conteúdo aqui em forma de questionamento, partindo de um questionamento. Pastores, ministros, devem continuar pregando o Evangelho, a mensagem? Por que essa pergunta? Eu tenho percebido, isso já tem, claro, um tempo, mas na medida que isso vai afunilando, que isso vai ficando mais intenso, a gente sente no dever de abordar, de trazer esse assunto em pauta. Muitas pessoas têm tomado o profeta, a voz do profeta, como a voz de Deus. Isso está correto, Deus reproduziu uma mensagem através deste homem, deste sétimo anjo. Foi o vaso, o instrumento que Deus utilizou para trazer a mensagem desta sétima era, que prepararia, que tem preparado uma noiva para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, percussar essa segunda vinda. Porém, o problema não é na mensagem, não é no profeta. O problema é nas pessoas que têm tomado isso de uma forma que nós temos encontrado, que eu tenho encontrado nas Escrituras, a semelhança ou cumprimento, a repetição do que aconteceu na introdução da dispensação gentia. Eu vou trazer aqui a Escritura, que é Daniel capítulo 3, qual o próprio profeta, lembrando, nos mostra que ali estava sendo introduzida essa dispensação gentia, o povo gentil ali sendo introduzido, sendo representado ali naquele cenário. E da mesma forma que começou com a adoração, a imagem, um paganismo, e adoração a quem? A imagem de um ser humano. Que ser humano era esse? Era o próprio Daniel, era o profeta de Deus. Claro que isso vai chegar aí a adoração à besta, a imagem da besta, porém eu percebo que isso já tem acontecido internamente. As pessoas que são do grupo da mensagem, que participam da mensagem, aí nós temos pessoas que acreditam que não é necessário mais os outros ministérios, que ela precisa apenas de ouvir a voz do profeta. Isso tem se tornado aí, cada pessoa está tendo aí suas interpretações, ou cada grupo interpretando aí de uma forma, uma confusão muito grande. Tem no meio disso a preocupação de que as pessoas ouçam realmente o que o profeta disse, devido aos deslocamentos, interpretações que muitos homens aplicam aí na mensagem, falam que o profeta disse algo, sendo que o profeta não disse. Então, tem também a preocupação de divulgar esta mensagem, os quatro cantos da terra, aproveitando esse mundo digital da internet que a gente vive, procurar de alguma maneira ocupar esse espaço aí também. Então tem sim todas essas intenções que são corretas, que são plausíveis, porém no meio disso tudo a gente sabe que o inimigo também não perde tempo e que ele invade muitas vezes os corações das pessoas com espíritos terríveis, com espíritos contrários à palavra. É sempre aquela máxima: se ele não consegue te impedir de ficar de ficar ali nos 99%, ele tenta então te jogar lá nos cento e tantos por cento. Quando ele vê que a pessoa vai chegar nos 100%, ele quer jogar ela além, porque o 100% ali é o alvo, ali é o correto. Então, se ele viu que a pessoa vai crer no profeta, vai receber o profeta, aí ele já parte para a questão de fazer com que essa pessoa agora idolatre esse profeta, com que essa pessoa, ela, ao invés de o profeta ser como João Batista foi e como o profeta o tempo todo procurou ser uma placa que te indica, que te aponta para Jesus, essa pessoa acaba tomando o profeta de uma tal maneira que ela esquece até de Jesus, É o profeta, é o profeta, é o profeta, mas ele foi um Eliezer, para te levar, te conduzir até o Isaac, não para você ficar com ele. Ele é um eunuco, você precisa chegar até o Isaac, Jesus Cristo. Ele é que é seu esposo, seu noivo, seu esposo, Ele é que vai casar com você. Então, irmãos, dito isto, eu espero que o Espírito Santo nos ajude aqui
que vocês compreendam o que eu quero aqui trazer para vocês, meditando nessas coisas. E sempre que eu percebo que eventos são escrituras se cumprindo, são aquilo que o próprio profeta nos mostrou na Bíblia, em suas mensagens, então eu tenho essa preocupação de trazer para vocês, porque eu creio, né, plenamente que Jesus falou que o eleito não seria enganado, se possível fosse. Isso não é possível. O Espírito Santo na alma, no coração desse eleito, ele está sempre velando pela sua palavra, está sempre desmascarando o inimigo de todas as suas facetas, todas as formas que o inimigo vem, e a gente sabe que ele está usando a mensagem, a palavra. Ele fez isso com o próprio Jesus. Ele não vai tentar nos enganar com outra coisa. É justamente com a palavra. Então é um momento muito perigoso. Eu não estou aqui para falar contra ninguém. Eu oro a Deus por todos os irmãos que têm trabalhado e têm lutado para, de alguma forma, alcançar o objetivo. Mas nós só temos um inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Então aqui é para, mais uma vez, através da palavra de Deus, resistir esse inimigo, como nos ensina, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? Ele vem como um leão buscando a quem possa tragar, e nós estamos lutando para resistir o inimigo em todas as suas investidas. Amém? Então, dito isto, gostaria de iniciar aqui com uma oração, e logo em seguida vamos então ler as Escrituras. Querido Deus e Pai Celestial, que o Senhor possa, meu Deus, tomar o total controle, cada coração, cada pessoa que será alcançada através deste vídeo, que ela possa, meu Deus, ser guiada pelo Teu Espírito Santo, que ela possa compreender Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, abrir a Tua palavra para ela, como o Senhor fazia com os Seus discípulos, com a Sua igreja, tomando-os à parte e esclarecendo para eles cada parábola, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelos Teus filhos e Tuas filhas, suas necessidades possam ser supridas, e mais do que qualquer necessidade natural e material, que as suas almas possam ser alimentadas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos caminhar aqui para a escritura que eu gostaria de ler com vocês. Está em Daniel, capítulo 3. Se você desejar abrir aí na sua Bíblia, você pode abrir, ou se desejar ler comigo aí na tela, fique à vontade, né? É uma escritura conhecida de todos nós. Eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para trazer essa base do comentário que eu fiz em relação à adoração a essa imagem, ao profeta. Porque o próprio profeta nos advertiu, nos mostrou pelas escrituras a besta, a imagem da besta, toda essa adoração que o tempo todo nós sabemos que o inimigo ele quer receber adoração. Né? Tentou isso lá no céu, o tempo todo ele está tentando isso. Só que para nós, irmãos, crentes desta mensagem, ele não vai vir com coisas que ele sabe que está na cara que a gente vai saber que está errado. Ele vai vir de uma forma muito sutil, muito inocente. Ali o profeta Daniel tinha acabado de trazer aquela revelação daquele sonho que Nabucodonosor teve, e ali no capítulo 2, né, se você voltar ali. Então, todas aquelas maravilhas ali, Daniel colocado agora como lá um governador, um líder lá, uma pessoa agora de grande importância, ficava lá próximo ao rei, e ele também pediu para que os outros 3 hebreus ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram dadas posições importantes para eles. E diante disso tudo, no capítulo 3, então, como nós lemos ali, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então era uma estátua monstruosa. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara,
da harpa, do saltério, da flauta. Toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então, a fornalha ardente, também outro quadro que todo mundo conhece, que foi ali a penalidade para quem não adorou. E aqui agora deixa eu ler o profeta falando a respeito disso. Eu tomei aqui essa citação da marca da besta, mas você pode pegar aí várias outras mensagens, o princípio e o fim da dispensação gentia, entre outras. Você pode tomar o profeta falando sobre esse texto, sobre esse episódio, e você vai ver ele falando isso que eu estou trazendo aqui. A marca da besta, a partir do parágrafo 163. Note, quando o rei Nabucodonosor, lá no princípio, quando a era gentia foi introduzida, então eu trouxe esse texto, essa parte da escritura, porque nós, através dos ensinamentos do profeta William Branham, aprendemos que estamos vivendo agora o fim, essa plenitude do tempo, esse fim da dispensação gentia. Daqui a pouco, ou já está acontecendo, o evangelho voltando aos judeus. O tempo está encerrando conosco. Isso é também escritura, se nós voltamos lá nas cartas de Paulo, ele trazendo sobre isso também. Então, o profeta dizendo ali, parágrafo 163, e a maneira como ela entrou, veja aqui, e a maneira como ela entrou, você verá que sai da mesma maneira. Sabemos que existe um começo do tempo da graça para os gentios e um fim do tempo. Está certo? Agora observe. Quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado para lá, um talentoso profeta, quando todo o restante dos judeus praticamente tinha se submetido e estava se inclinando perante os romanos, ou os babilônios, né? Mas houve três homens, né? O Sadraque, Mesaque, Abednego, e Daniel, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus, mesmo ali na Babilônia. E então, quando eles lançaram Sadraque e os demais, Daniel tinha se tornado um grande homem, e diante do rei Nabucodonosor e Belsazar, e assim por diante. Quando ele se tornou um grande homem, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a erigiu no campo, e disse que todos teriam de se inclinar àquela imagem. Você já notou a inocência disto? De quem era aquela imagem? Aqui que eu quero chamar a sua atenção. De quem era essa imagem? Era de Daniel, a imagem de um homem. E não disse ele, o espírito dos deuses, pagão, se voltar lá na escritura. E como nós sabemos hoje, temos 3 ou 4 deles, o espírito dos deuses vive nele, e fizeram uma imagem de Daniel. E ele disse, qualquer que não se prostrar a essa imagem será lançada dentro do forno de fogo ardente. Você notou? Daniel está fora de cena nessa ocasião. Entendem o que quero dizer? E tem se repetido, meus irmãos, um quadro semelhante. Por quê? O profeta já saiu de cena. Mesmo quando o profeta estava em cena, os irmãos lembram que ele teve aquele problema daquelas pessoas que estavam o confundindo com Jesus, né? Queriam batizar em nome do profeta. E até hoje, né, existe aí grupos, pessoas que batizam em nome de William Branham, novo nome Branham, e tanta confusão. Então, o profeta lá, quando ainda estava vivo, já teve esses problemas, ameaçou sair do campo, foi uma coisa terrível, um desgaste, e Deus entrou em cena ali, porque não é que as pessoas são más, por isso que eu disse aqui, olha, não é nada contra ninguém, as pessoas estão fazendo o seu melhor, só que o inimigo é sujo, ele é terrível, ele está lidando com seres humanos, já tem aí pelo menos quase 6.000 anos, ou 6.000 anos, né? Então, irmãos, ele é muito astuto. Ele está todos os dias com uma estratégia diferente, nos observando, e ele não perde tempo. Então, aqui, o profeta tinha saído de cena. Por quê? A imagem era dele. Por isso que ele não foi lançado na fornalha. Veja que os outros 3 hebreus não prostraram, logicamente, não aceitaram aquilo ali e confiaram em Deus, né, como eles disseram ali, se ele nos livrar, amém, se não nos livrar também, amém. E hoje, agora o profeta não está mais no nosso meio e as pessoas correndo esse risco ou recebendo esse tipo de influência de espírito
de tomar o profeta quase que como no lugar de Deus. Nós temos pessoas que leem a mensagem e não leem a Bíblia, tem pessoas que leem a Bíblia e não leem a mensagem, e isso vai só causando confusão. Nós precisamos sim ouvir a voz de Deus através do profeta, seja no áudio, seja na leitura, mas isso precisa ser acompanhado da Bíblia. E da mesma forma, nós precisamos ler a Bíblia, é a palavra de Deus, acompanhado da mensagem, que traz ali o entendimento, a explicação daquilo que está escrito. O profeta é a boca de Deus, sim, mas veja que se isso não estiver sendo feito através de revelação, o que acontece? O profeta vem para te apontar a palavra, para te direcionar ao alvo. Aí, ao invés de você seguir até esse alvo que ele apontou, que ele direcionou, você vai ficar ali com esse profeta, amando esse profeta, amém, está tudo certo, mas não vai seguir a direção que ele te apontou, não vai atingir o alvo que ele te apontou. Destacado ali em amarelo, então, voltando aqui no texto. Você notou? Daniel está fora de cena nessa ocasião. Entendem o que quero dizer? E qualquer que não quisesse se prostrar a essa imagem seria despedaçado, ou lançado na cova dos leões, ou queimado no forno de fogo ardente, ou algo assim, uma punição. É assim que a dispensação gentia começa, com uma forma pagã de adoração religiosa, com uma perseguição para fazê-los prostrar-se a isto. E a Bíblia prediz que ela terminará da mesma maneira. Um santo homem, Jesus Cristo, uma imagem a ele para adorá-la e assim por diante. Então isso aí está na marca da besta. Agora, irmãos, é claro que isso aí vai em uma maior proporção acontecer nesse período aí de grande tribulação, a besta, a imagem da besta, as pessoas que ficarem aqui, principalmente as virgens nécias, é que vão sofrer mais com isso. Até ali, se a gente volta nesse texto de Daniel, tem esse tipo também, né? Poderíamos fazer ali um outro tipo, Daniel, esses que são arrebatados, não passam pelaquela prova ali da fornalha, e os 3 hebreus ali tipificando as virgens nécias que passam por essa tribulação, né? Por essa provação ali. Claro que tem tudo isso. Agora, trazendo para esse contexto, dentro dos grupos da mensagem, desse povo que o inimigo não conseguiu impedir deles crerem na mensagem, porém está conseguindo levá-los a um outro extremo, que o profeta está ocupando um lugar mais importante que Jesus na vida dessas pessoas. E se nós voltamos em todos os tipos da Bíblia, por exemplo, Eliseu, que é um tipo da noiva, o próprio profeta William Branham mostra isso. Depois que atravessou o Jordão, viu Elias ser arrebatado. Elias agora foi tirar de cena o profeta Elias. Volta Eliseu com aquela capa, com a porção dobrada. O que Eliseu, quando vai atravessar de volta o rio Jordão ali, pergunta: onde está o Deus de Elias? Aqueles 50 profetas que ficaram do lado de cá, perguntando, procurando Elias, procurando o profeta. E Eliseu, com a unção, com o espírito que outrora repousou ali em Elias, ele pergunta onde está o Deus, ele não pergunta onde está Elias agora, para abrir o Jordão de novo. Não, onde está o Deus de Elias? Irmãos, o profeta Elias dos nossos dias cumpriu o seu ministério, foi retirado dessa terra, cumpriu a sua missão. Trouxe a mensagem para preparar essa noiva, como Eliezer levou as vestes que Isaac lhe deu para vestir a noiva para ele. O nosso Eliezer cumpriu a sua missão, trouxe essas vestes, essa palavra para nos vestir neste corpo glorificado, nos revestir neste corpo glorificado. Agora é a nossa parte. Eu desejo de todo o coração encontrar com o profeta. Mas, irmãos, mais ainda, eu desejo ver Jesus Cristo. Mais ainda, eu desejo esse Deus que estava no profeta operar na minha vida. Eu não quero ficar como Geazi, contando, olha, eu vi acontecer isso com Eliseu, aconteceu aquilo outro, contando as histórias da vida de Eliseu. Eu quero escrever a minha história. Cada um de nós estamos escrevendo a nossa história. Agora eu quero
ir com vocês numa escritura que é Jesus falando para os seus discípulos, né? Também conhecida de todos nós, utiliza-se muito aí no evangelismo, mas para a gente refletir aqui na pergunta que eu trouxe aqui. Os pastores devem continuar pregando essa mensagem? Né? Os ministros devem continuar pregando? Porque muitas pessoas têm entendido que não mais. Agora é ouvir a voz do profeta, é ficar ali em casa. Mas o que Jesus disse? O que a Bíblia disse? Mateus 28, a partir do verso 16. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Então, palavras de Jesus Cristo para a sua igreja, para os seus discípulos ali e para todos que viessem após, né? Nos próximos anos, nos próximos séculos, que ele disse aqui: estou convosco sempre, até o fim do mundo. Vamos ver agora o que o profeta diz. Porque já que as pessoas utilizam profeta para dizer que tem que ouvir só essa voz do profeta, eu não estou dizendo aqui que não é a voz de Deus. Deus usou este instrumento, este vaso, para reproduzir esta mensagem. Mas então, vamos ver o que ele disse. Perguntas e respostas número 3, 30 de agosto de 64. Pergunta ali, 25. Irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos te visto ordenar homens. Nós não cremos que você faria isto se não fosse para eles pregarem. Veja que pergunta interessante. A pessoa estava ouvindo ali o burburinho, os comentários, que o irmão Brana, e isso acontece muito, né? Até hoje. O irmão Brana disse isso. Como ali o profeta estava vivo, né? A pessoa tinha a oportunidade de perguntar diretamente para ele. Mas hoje ele não está aqui, então nós temos a oportunidade de perguntar para ele, voltando nas mensagens que ele pregou. Porque diz que a voz de Deus é só através do profeta, ou temos que ouvir só o profeta. Não tem mais que outros os homens pregar, o quíntuplo acabou, enfim. O que o profeta disse então? Misericórdia, irmão e irmã. Parágrafo 204. Seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não. Palavras do profeta. Você vai lendo aí comigo. Misericórdia. Irmão, irmã, seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não. Cada homem ou que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Veja que o profeta se inclui. Quer dizer, o profeta tinha a sua missão, seu ministério, seu chamado. Mas vamos lembrar que a noiva de Jesus Cristo é um corpo. E um corpo é composto por vários membros. Um corpo é composto por vários membros. Não só um membro, não só um órgão. São vários. Claro que cada um tem a sua importância, tem a sua função. E o profeta sabia disso. Só que o problema é as pessoas, é o tipo de espírito que as pessoas têm. Por isso eu oro pelo trabalho de cada grupo, de cada irmão, de cada ministro, de cada igreja. Só que nós temos que combater os espíritos errados, nós temos que advertir as pessoas do tipo de espírito que vai pegando. A gente sabe que nem todos vão entender, compreender, mas os eleitos, eu creio que o Espírito Santo esclarecerá cada um deles. Então, voltando ali. 205. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o evangelho. Profeta, ao redor de todo mundo. Por quê, irmãos? O profeta ele não ia contradizer as escrituras, senão nós não deveríamos crer nele. E se o próprio Jesus ali em Mateus 28, 19,
ordenou a sua igreja: ide. Imaginou se os 12 apóstolos ali, se eles tivessem esse pensamento? Não, só nós, porque nós andamos com Jesus, só nós que vamos pregar. Depois que eles morressem, então acabou. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo o mundo para pregarem o evangelho. Vê? Eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia entre muitas pedras grandes. Vê? Há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregarem do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde, pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha. Bem? Então isso é somente um... Você sabe o que quero dizer? Qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o evangelho. Irmãos, só essa citação aqui que eu trouxe, ela já responde muito bem. Era dúvida ali naquele momento, e eu creio que pode ajudar a nos esclarecer hoje diante de tantas confusões, de tantas interpretações daqui e dali, que às vezes as pessoas têm diante do Evangelho. Mas vamos trazer aqui mais elementos para reforçar, né, o que o próprio profeta nos trouxe para nos ajudar aqui. Veja aqui essa citação. Mais uma pergunta. Por isso que eu disse hoje o conteúdo em forma de pergunta. Pergunta lá número 2. Na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Perguntou para o profeta: devem os evangelistas continuar no campo? E ele começa a responder: nesta hora, naturalmente, o que querem dizer? Certamente, de todas as formas, não mude nada. Se Jesus vier de manhã, pregue hoje como se isto fosse acontecer daqui a 10 anos, mas viva como se isto fosse nesta hora. Não tenha receio agora, é isto que estou tentando te advertir. Veja, apenas não seja estranho, peculiar, não mude nada. Mas se você está fazendo algo errado ou fazendo mal, arrependa. Veja, volte para Deus. Continue no seu serviço evangelístico exatamente como você sempre fez. Aí no 85 ali, então, ele falando, se você está construindo uma casa e tal, simplesmente siga em frente, continue como você está. Todos compreenderam agora? 91. Devemos ser cristãos sensatos, sólidos. Veja, pois sou colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Tenho um trabalho a fazer, e eu serei encontrado fielmente bem no posto do dever. Se ele vier esta manhã, eu quero estar bem aqui, de pé, no púlpito. Agora, o profeta tinha consciência do trabalho que ele tinha no reino de Deus. Você tem um trabalho a fazer, eu tenho um trabalho a fazer. Que Jesus nos encontre fiéis a esse trabalho que ele nos ordenou. Vamos aqui, mais uma citação. Agora, trazendo aqui uma escritura. Atos capítulo 8. A partir do verso 25. Tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Levantando-se, foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando e assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Agora preste atenção aqui. Eu quero que você note que o eunuco, ele estava lendo o profeta. Naquela época não existia, né, a tecnologia de hoje. E se existisse MP3, essa tecnologia de hoje, ele poderia estar ouvindo, né, seus fones de ouvido ali, enfim. Mas não, era a leitura que se tinha. Estava lendo o profeta. Como hoje, né, você poderia estar aí, como hoje você, irmão ou irmã, pode estar aí na sua casa, lendo a Bíblia, ou a mensagem, ou ouvindo. Hoje também a Bíblia pode ser ouvida. Só que, irmãos, Deus envia dons aos homens porque nós precisamos uns
dos outros. Muito provavelmente, você vai estar lendo a Bíblia, vai estar lendo a mensagem, mas não vai conseguir extrair todo esse conteúdo, os detalhes que estão aí inseridos, muitas vezes entre linhas. E aí, através de um dom que Deus envia, ele vai te chamar a atenção para algo que estava ali o tempo todo, mas você não viu, passou despercebido. E outra coisa que é muito importante, nós vamos perceber ali nessa leitura, você tomar a mensagem, a palavra falada, a semente original, a parte 1, também a parte 2, o profeta mostra claramente, explicitamente, citando aqui Filipe, por exemplo, foi enviado ali para pregar para esse eunuco, que Filipe tinha o gene de Deus, ele tinha a semente de Deus nele. Filipe esteve no Pentecostes, no meio daqueles 120. Então ele era um portador da semente. Então, para que aquele eunuco recebesse essa semente, esse Espírito Santo, ele precisava ouvir esse evangelho de alguém que tinha. Entende, irmãos? Por isso que é um corpo. A mesma coisa quando Saulo, o apóstolo Paulo, após ele ter aquele encontro com a coluna de fogo, cair do cavalo e tudo mais, aquela luz tão gloriosa ali que ele ficou até cego, ele precisou encontrar com Ananias, que era um dos que estava lá no Pentecostes. Então você percebe, irmão, que é o programa de Deus. Não adianta a gente tentar mudar. Você não vai receber o Espírito Santo de forma diferente da que os outros receberam. É a maneira provida por Deus. Eu vou ler aqui, estou lendo essa escritura, vou ler outra, e o profeta respondendo. Então, assim, irmãos, nós precisamos voltar às escrituras, voltar à mensagem, mas não adianta também ler ou ouvir a mensagem e não assimilar o que está escrito ou o que está sendo falado, porque o profeta, todo profeta verdadeiro, ele sempre vai reproduzir a palavra de Deus, ele não vai fugir do que Deus falou em sua palavra, não vai contradizer. Veja, lá no Velho Testamento, os profetas viveram cada um numa época diferente, e você toma o que um falou, o que o outro falou, e nada se contradiz. Tudo se encaixa. Por quê? Era o Espírito Santo em cada um deles. Mas vamos voltar aqui para a leitura. Então veja bem, irmãos. Ele estava lendo o profeta Isaías. Maravilha. Aí o Espírito Santo, versículo 29. Então o Espírito Santo disse a Filipe. Filipe estava pregando ali em outros lugares ali. Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Que acontece muitas vezes hoje, as pessoas ouvem, as pessoas lêem, mas será que entendes o que lês? 31. E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar ou ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho, regozijando-se. Então veja, irmãos, que apesar dele estar com a mensagem na mão, o profeta Isaías, que anunciou a vinda de Jesus Cristo, que trouxe ali aquelas profecias, Isaías 6:9, Isaías falou da Bíblia inteira, como nós sabemos, e principalmente ali de Jesus. Mas isso por si só não foi suficiente para ele entender. Mas está falando de quem isso aqui? O que é isso? Precisava de um homem chamar a atenção, ensinar ele, orientar ele, como se deu o cumprimento daquela escritura.
Aí hoje sim, nós tivemos o profeta que nos trouxe perfeitamente, muitas coisas já ficam claras ali, só na leitura ou ouvindo você já fica claro. Mas tem coisas que é necessário alguém para lhe trazer o entendimento. É claro que uma pessoa com o espírito errado, tentando distorcer ou deslocar ou aplicar mal aquilo, ela vai ser um enganador. Só que o eleito não vai ser enganado, irmãos. O eleito não vai ser enganado. E não é eu que vou impedir que isso aconteça. É o Espírito Santo dentro daquele eleito não vai permitir que ele seja enganado. Agora, Deus continua usando homens para trazer a sua palavra. Deus continua usando os seus filhos, que possuem, né, essa vida de Deus, essa semente de Deus, para levar isso para os outros. Agora, veja mais essa citação aqui do profeta na mensagem respeito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isso não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque ele é o mensageiro de Deus do dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus e nós devemos respeitá-lo. Ah, irmãos, o profeta, amém, louvado seja Deus, eu creio de todo o meu coração. Eu não sou aqui alguém que está trazendo alguma contrariedade ao profeta. De jeito nenhum. Eu sou um dos que crê, que recebeu, que crê de todo o coração. Só, irmão, que o próprio profeta nos ensina a Escritura da forma como ela é. O próprio profeta nos ensina a receber o Espírito de Cristo, não o Espírito dele. O próprio profeta tinha como sua missão, objetivo principal, fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. E é a nossa missão. Introduzir as pessoas no reino de Jesus Cristo, trabalhar para o reino de Deus. Aí eu postei ontem, essa semana, uma frase que eu achei muito interessante deixa eu buscá-la aqui. Eu não lembro agora o nome aqui desse homem que foi também uma ferramenta nas mãos de Deus, né? Não lembro em que época, mas é Steven Larson. Ele diz assim: o Evangelho nos ensina a trabalhar pelo reino de Deus. A religião nos ensina a trabalhar pela placa de uma igreja. Aí até me perguntaram, defina o que é trabalhar para o reino de Deus. Aí eu respondi, João capítulo 3, Jesus ensina que se não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Então, ensinar as pessoas a nascer de novo para que elas sejam introduzidas no reino de Deus. E Hebreus capítulo 13, verso 23, Paulo fala da Assembleia Universal dos Primogênitos. Ou seja, você fazer parte desta igreja, da Igreja Universal dos Primogênitos. Não da placa A, B, C ou D. Claro que com isso, não estou dizendo que você não tem que ir na igreja. Tem que ir. Você tem que ir. O profeta nos ensina, a mensagem posicionando diáconos. Você precisa congregar em algum lugar, defender ali aquela causa e tal. Só que aí vai depender do teu espírito. Se você vai ir só até nesse nível de defender uma placa de igreja ou se você vai avançar para o nível de defender a causa do reino de Deus. Você vai estar defendendo aqui uma causa, trabalhando aqui num corpo que você se identificou, mas sabendo que você precisa fazer parte deste corpo místico de Jesus Cristo, Assembleia Universal dos Primogênitos, conforme Paulo mostra. E isso se dá através de novo nascimento. Então, irmãos, são assim coisas que são simples, mas você percebe que as pessoas não entendem isso. Ou seja, a pessoa, claro, eu estou aqui tentando ajudar. Irmão, defina o que é trabalhar para o reino de Deus. Quer dizer, acredito que a pessoa não saiba, né, o que é isso. Então, a gente vai lá e explica. Agora, isso não está o tempo todo nas mensagens do profeta e na Bíblia? Eu não estou dizendo que a pessoa não lê. Às vezes a pessoa até lê, a pessoa ouve. Mas você percebe que precisa de alguém para explicar para ela até o que está escrito? Não é talvez ignorância dela, mas é da forma que acontece. Nem todos conseguem entender. Muitos precisam de alguém. Olha, isso é isso é aquilo. Agora imagina, se todo mundo fica ali, então, só ouvindo, o que essas pessoas estão captando? Tem pessoas evoluídas, já adultas espiritualmente, que vão compreender muita coisa.
Mas tem os bebês, tem os adolescentes, falando aí espiritualmente, tem os que nem nasceram. Então, irmãos, é claro que o tempo que nós estamos vivendo, né, é um tempo que é urgente, que as pessoas precisam evoluir aí rápido para esta fase adulta, para esta fase aí, estatura do varão perfeito, né, como o profeta nos ensinou. Então, veja bem, irmãos, voltando aqui no texto. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isso não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque ele é o mensageiro de Deus do dia. Então, Deus já recolheu o profeta. Mas quem era o mensageiro? Era o Espírito Santo, mesmo com o profeta aqui. Ele era o vaso o qual o Espírito Santo estava usando para reproduzir a sua palavra. E hoje não tem aquele homem William Branham aqui, mas o Espírito Santo continua aqui, porque é a promessa lá de Mateus 28:19. Deixa eu voltar lá para vocês. É promessa de Deus lá, Mateus 28:19. Como nós lemos. Quando Deus disse ali o ide, vou colocar aqui novamente, estaria conosco até a consumação do tempo, até o fim do tempo. E aí o profeta nos mostra ali, né, o que é que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o mensageiro de Deus hoje. Vou colocar aqui para vocês. Ele disse ali, verso 20, né? Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Amém. Aí o profeta vem e nos mostra que o Espírito Santo é o mensageiro. O Espírito Santo está conosco. O profeta foi tirado de cena. Qualquer homem, Deus usar, vai durar um tempo, daqui a pouco Deus tira de cena, mas o Espírito Santo continua. O Espírito Santo continua como foi prometido. Estaria conosco. Mas vamos seguindo aqui mais um pouco. Eu creio que deva estar sendo de ajuda aí para alguém. Vocês comentem aí. É muito bom o seu comentário, você se manifestar aí. Respostas número 2. Veja bem, reforçando aqui que o profeta disse ali várias vezes de continuar pregando, né? 202. Não creiais nisso. Jesus pode que... Mais uma citação aqui para reforçar o que estou dizendo aqui para os irmãos. Perguntas e respostas número 2, parágrafo 202 em diante. Não creiais nisso. Jesus pode que não venha ainda por 100 anos. Eu não sei quando ele vem, ninguém sabe quando ele vem. Porém, tenho de tratar de continuar pregando e fazendo tudo o que possa até que ele venha. Se ele não estiver aqui hoje, estarei ele buscando amanhã. Se ele não estiver aqui esta semana, eu estarei buscando na próxima semana. Enfim, né? A 203. Prossigam pregando nos cárceres, salvando a todos que possam. Eu não sei quando ele vem, ninguém sabe. Porém, direi esta coisa. Este é o porquê estou tratando de lhes dizer e espero que vocês não acrescentem sua própria interpretação. Não repreenda esta pessoa. Deus te abençoe, irmão, irmã, seja quem for. Parece como se eu fosse alguém de fora do povo, porque estava numa carta postal, eu falando ali de quem mandou esta pergunta. Muitas pessoas tinham ali a dúvida devido ao quadro que o profeta estava mostrando, de fim e tal, do momento, né, que se aproximava, a proximidade do arrebatamento e tal. Mas, da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele deixa claro para continuar pregando, continuar trabalhando, para que se ele vier amanhã de manhã, ele encontrará você no seu posto de dever. E isso é o que nós, então, precisamos, né? Estar conscientes disso. Aí, mais 2 citações. Uma libertação total e o selo de Deus.
Os ministros têm um posto de dever de se porem de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo, sem se comprometerem, se são chamados para serem pregadores. Ele não reservaria uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para ser pregador. O selo de Deus, agora. Eu lhe digo, irmão, já era a hora dos homens acordarem e pregarem o evangelho com o poder do Espírito Santo, quando em todos os lugares chamemos metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, todos à cruz de Jesus Cristo. Então é claro que ele chama atenção todos que são chamados para serem pregadores. Ele fala, já é hora dos homens acordarem e pregarem o evangelho com o poder do Espírito Santo, da forma como a igreja primitiva fez. Porque também, diferente disso aí, não adianta, né? Romanos capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? Então são vários questionamentos aí que Paulo vai fazendo. E isso nós poderíamos aqui estar relacionando lá com o acontecimento de Filipe com aquele eunuco. Estava lendo a mensagem ali, o profeta Isaías, mas ele precisava de alguém que o explicasse. Aí, verso 15. Como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias, de boas coisas, boas novas, né? Então aqui fica essa escritura que também chama atenção para esse questionamento. Então, cada um de nós precisamos se alimentar desta mensagem, seja ouvindo, seja lendo, da forma que for. Precisamos alimentar a nossa alma. Porém, isso não tira o programa de Deus, a forma que Deus fez desde que ele estabeleceu aí esse método, esse programa. Agora, não é porque existe tantos falsos ou tantos que pregam sem o poder do Espírito Santo que a gente vai anular a pregação. Mesmo que tenha poucos, mas isso não anula que a forma que Deus estabeleceu desde o princípio. Mais uma citação aqui. A maneira de um verdadeiro profeta. Como poderia Deus alguma vez abençoar tal coisa, uma vez que eles negam a própria palavra de Deus? Como pode ele abençoar qualquer coisa além de sua palavra? Alguma coisa que seja contrária à sua palavra? Como pode ele negá-la? Então o próprio profeta não poderia ir contra alguma parte da palavra de Deus. E é o que ocorre muitas vezes conosco. As pessoas recebem à luz uma parte da palavra de Deus, ficam com aquilo e vão contra a outra parte. Aí o profeta está dizendo, como poderia Deus alguma vez abençoar tal coisa, uma vez que eles negam a própria palavra de Deus? Então não adianta eu bater o pé, defender uma parte e negar outra parte. Eu preciso de toda a palavra de Deus. Preciso de toda, nós precisamos de toda a palavra. Uma parte só, 99,9% ainda não será suficiente. Agora aqui mais duas situações, mais duas citações aqui do profeta. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 53. Ministros chamados de Deus não devem ser orgulhosos com teologia, mas visitem a terra para onde vamos, trazendo de volta a prova do divino amor e poder de Jesus Cristo para fazerem a congregação deles saber que há uma terra além do rio. Isso aqui se resume a muito poucos, né? Como Josué e Caleb tiveram lá na terra as experiências e trouxeram para eles as evidências. Por isso que Deus só enviou a sua igreja, os seus discípulos, para pregar o evangelho, para cumprir aquele ide que nós lemos em Mateus 28:19, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí vem a responsabilidade do ministro, do pregador, do pastor. Ele está selado com o Espírito Santo, ele tem as evidências dessa terra para poder levar o povo para lá, para poder conduzir o povo para essa terra. Aí vem essa questão. Aí, por que não somos uma denominação? Parágrafo 92.
não tem nenhum direito a este púlpito um homem que vá lá fora e dança rock and roll, bog wog, todas essas classes de tolices. Ele não tem nenhum pouquinho de direito aqui atrás. Isto é para o sacerdócio, os chamados de Deus. Deus tem chamado ministros que pertençam aqui atrás. Então, irmãos, eu estou trazendo aqui o lado de que, conforme Deus estabeleceu, é o homem pregando o evangelho para outro homem, o homem recebendo o Espírito Santo através de outro homem que possui o Espírito Santo, só que também não é qualquer um. Não é porque tem que pregar que aí qualquer um vai pregar. Então já estou trazendo aqui o outro lado. Tem que pregar? Sim. Mas como o profeta está dizendo, Deus tem chamado ministros que pertençam aqui atrás. E também tem questão de que muitos são colocados ali por homem, enfim, mas não por Deus. Aí não acontecem os resultados também, né? Aí é melhor ficar ouvindo a voz do profeta ali que está garantido, validado que foi um homem que Deus chamou e escolheu para isso. E não que fiquem aqui atrás com tal coisa como essa. É o problema com isso hoje em dia. Eles têm feito a igreja não mais do que uma loja maçônica. Olha o que o profeta está dizendo. Isto de loja, tudo bem, se você quer fazer isto é com você. Mas deixe-me lhe dizer, há uma grande diferença entre uma loja maçônica e uma igreja. Sim, senhor, você quer fazer essas coisas numa loja e ter todas essas suas classes de festas e assim por diante, isso é com você. Porém, irmão, a igreja deve ser varrida desde o púlpito até o porão, isso mesmo. Eu não quero dizer varrida com novas janelas e assim por diante. Quero dizer com um antiquado avivamento enviado por Deus que espalha a coisa de um lado para o outro. Sim, Senhor. É como acender a luz elétrica sobre um bando de baratas ao redor de um pedaço de maçã. Elas se dispersam assim que a luz paira. Então é um avivamento que sacuda o povo, que vai varrendo o pecado. É isso? Mas para isso acontecer, tem que ser um homem chamado por Deus, um homem escolhido, um homem feito para isso. É onde muitas pessoas, tão decepcionadas, tão frustradas com o que se tem hoje, elas acabam preferindo ficar ali ouvindo mesmo só o profeta. Perguntas e respostas número 12. Um chamado de Deus arde de tal forma no seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disto. Você simplesmente não pode se afastar disto. Isto te deixa moendo constantemente. E se você tivesse que pregar, você diz, bem, agora outro objetivo. Eu creio no trabalho que tenho, se eu pudesse ser um evangelista de sucesso, um pastor, ter um bom ordenado, ter uma casa para morar e assim por diante. Então eu creio que isso seria uma boa coisa, muito mais fácil do que estou fazendo agora. E eu realmente penso que isso seria... Agora, vejam, para começar o seu objetivo está errado, não é certo. E você está errado ali naquilo. Então você diria, bem, talvez porque eu seja... Pensar que talvez eu fosse mais popular no meio do povo, vejam, você descobrirá que está simplesmente pronto para uma grande decepção. É a verdade, vê? Mas agora, se seu objetivo é aquele, não me importa se tenho que comer bolacha de sal, beber água pura, eu pregarei o evangelho. De qualquer forma, algo simplesmente te dilacera por dentro. Ou eu prego o evangelho ou morro. Bem? Então, você vai para algum lugar porque é Deus tratando com você. Deus se fazendo conhecido para você. Porque Deus não te deixará descansar. E geralmente, um homem chamado por Deus nunca deseja fazer isto. Você já pensou nisso? Então tá aí, o profeta mostrando um homem chamado por Deus e um homem que deseja fazer isso, mas sem esse chamado. Agora, para finalizar aqui com essas citações, irmãos, era só para trazer também esse lado de que não é porque tem que pregar o evangelho que qualquer um serve, né? Não é porque tem essa necessidade que aí nós vamos fazer de qualquer maneira. Também não. Aí é melhor não pregar do que qualquer um pregar. Filipe esteve no Pentecostes. Filipe era um ordenado. Filipe era um enviado por Deus para fazer aquilo. Por isso que alcançou aquele resultado. Presumindo, parágrafo 98. Nenhum ministro tem direito algum, não importa quão esperto ou quanto de teologia ele saiba e quão bem ele conheça a Bíblia. Não é negócio dele estar no púlpito pregando o evangelho até que primeiro ele tenha encontrado Deus. Não presumindo que
eu tenho que sair, eu terei uma vida melhor, espero não ter que trabalhar muito. Você está enganado ali, irmão, se você realmente é um pregador. Agora, e o povo será deste modo, eu serei popular entre a vizinhança onde estou e coisas assim. Eu penso que é a coisa correta a fazer. Aquilo não é isto. O chamado de Deus é algo que você não presume. Uma verdadeira experiência, algo que você conversaria face a face com Deus. E você sabe que você está comissionado para ir fazer aquilo. Certamente estarei contigo. Você não tem que presumir nada. Você simplesmente tem que crer nisto. Sim, não presuma isto. Então, isso é uma advertência para cada pessoa, para cada um de nós. E redenção pelo poder, 122. Com toda a pregação eu disse, eu disse à minha esposa, às vezes parece que isto não adianta nada, mas eu tenho que ser a voz de advertência de qualquer modo, não importa o que as pessoas façam a respeito disso. Eu tenho que pregar o evangelho de qualquer modo, testemunhar da ressurreição e poder de Deus, de Jesus Cristo. Deixe-os desprezá-lo e virarem suas costas. Deus os julgará no julgamento por isso. Só sou responsável pela pregação. E os outros ministros também que pregam o evangelho. Então, irmãos, estou aqui simplesmente para trazer estas advertências, reforçar isto que o profeta diz, atingir, né, os corações para que nós tenhamos a parte completa, né, de tudo isso. Precisamos ouvir o profeta, sim. Precisamos ouvir, ler as escrituras junto com a mensagem. Mas precisamos continuar utilizando destes ministérios, destes dons que Deus nos envia. E a própria mensagem, a Bíblia, nos ensina a discernir esses verdadeiros homens de Deus que são enviados, que realmente tiveram, né, uma experiência com Deus para nos trazer essa experiência. Como Filipe era alguém que tinha provado de Deus, que tinha tido experiência com Deus, que tinha Deus nele, então ele podia dar isso para aquele eunuco. É isso que eu desejo na minha vida. Não só falar do profeta para vocês, não só falar da Bíblia para vocês, mas ser alguém que é uma epístola viva, que é alguém que carrega esse Deus de William Branham, esse Deus de todos os patriarcas e profetas ali, né, citados na Bíblia, na minha vida. Que seja uma experiência, que seja evidências de provar desses frutos, de provar desta terra para nós hoje, o Espírito Santo. Então, está falando de algo para as pessoas que eu provei. Nós, como Igreja do Deus Vivo, precisamos pregar esse evangelho, levar esse evangelho adiante, mas algo que nós provamos, uma experiência que nós tivemos e, portanto, nós podemos compartilhar com as pessoas. Amém? Que Deus os abençoe. Espero que tenha sido de ajuda, de edificação para vocês. Você que chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com quem você desejar e, se não é inscrito, inscreva aqui no canal, ajudando o nosso trabalho aqui, esse pequeno e humilde trabalho. Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.